Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Verso 1. Coloca na tela que algumas pessoas podem, deixa eu ver se estou na mesma tradução, vamos lá. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Armon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então, enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então, voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu. E enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Então, enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra e continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos no mês onde estamos falando de autoridade, onde o nosso propósito é mostrar que tem alguém que decide, tem alguém que pode fazer, tem alguém que tem em todas ou tem em suas mãos todo o poder e a possibilidade de fazer o que deseja. E muitas vezes, inevitavelmente, nesse ambiente, nessa situação, é muito comum que nos percamos no meio dessa caminhada. Por isso que, na caminhada de fé, quando o assunto é dinheiro, você pode trabalhar um tempo, economizar, guardar, investir, e com aquele dinheiro conseguir sobreviver lá na frente. Mas quando o assunto é fé, isso não é possível. Quando o assunto é fé, é o relacionamento diário. Estar com Deus todos os dias, próximo de sua palavra, de pessoas que estejam com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo, é expressamente crucial para nos mantermos de pé. Nós estamos vivendo num ambiente pandêmico, inevitavelmente estamos vendo pessoas se esfriando, simplesmente pelo fato de terem se distanciado de outras pessoas e da igreja e do ambiente religioso. É como se a Bíblia mentisse quando ela diz que se uma brasa se afastar da fogueira, ela acaba se apagando. Nós vamos olhar hoje para a história deste moço, primeiro porque é uma história que todo mundo conhece. É muito fácil de entender. Mas se nós olharmos onde tudo isso começou, como é que nós vamos ver alguém perdendo o referencial de autoridade que Deus tinha sobre a sua vida? Esquecendo do que Deus havia feito por ele, nele, e que suas perspectivas eram quase zero, de chegar onde chegou, de conseguir ser quem foi. Mas em algum momento, Davi acabou se perdendo e teve o perdão liberado. Mas o efeito daquilo que ele fez foi bem doloroso para a sua vida. Então aqui nós estamos vendo o momento em que os reis saem para a guerra e Davi resolve ficar no palácio. Tá bom? Aqui nós já temos uma boa sinalização. Quem é Davi? Davi é rei? Sim ou não?
E o texto diz que havia o tempo em que os reis saíam para a guerra. E Davi era o quê? Um rei. Se os reis saíram para a guerra e Davi era rei, onde ele devia estar? Na guerra, no campo de batalha. Por algum motivo que eu desconheço, ele não foi. Aliás, nem era muito seu hábito, segundo as Escrituras. Mas nessa ocasião, ele fica num lugar que não deveria ficar. Mas era a casa dele, pastor. Sim. Mas o texto diz que não era tempo dele estar ali. Nós precisamos entender que quando estamos em lugares errados, com pessoas erradas, nós podemos ter sérios comprometimentos no que diz respeito ao nosso futuro. Era um tempo que ele devia estar no campo de batalha, junto com seu exército, junto com seu sobrinho Joabe. Ele era um homem valente, é verdade, mas ele estava em casa, dormindo, descansando. E o texto diz que nesse ambiente, ele vê uma mulher bonita tomando banho. Ele consegue avistar de sua casa, de seu palácio, se é que podemos chamar aquela estrutura que era de palácio, mas era assim que funcionava. E ele visualiza, tem no seu campo de visão uma mulher tomando banho. E aí me arremeto à primeira mensagem. Nós olhamos para aquele ambiente e Davi é atraído pela beleza de uma mulher que toma banho. Talvez descuidada. E Davi então pega um de seus homens e busca saber quem é aquela mulher, e alguém lhe diz algumas coisas importantíssimas. Aquela mulher é a filha de Eliã, ela é esposa de Urias, o heteu, um de seus comandantes, de seus oficiais. É uma mulher casada, e não apenas casada, ela é casada com um de seus homens de confiança. Presta atenção. Eu estou falando aqui, primeiro ou segundo livro do profeta Samuel. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho atrás, certo? Êxodo, Deuteronômio. Vamos pegar o livro das leis e vamos olhar lá, não adulterarás. Isso, certo? Davi tem essa palavra. Mas aí eu pergunto, que nível de autoridade essa palavra terá sobre a vida dele neste momento? Falta de conhecimento não é. Ele sabe que aquela mulher lhe é proibida. Ele sabe que aquela mulher é casada. Ele sabe que aquilo não é algo que lhe pertence. Mas quem é que disse que não é para ele? Ele é o rei de Israel? Ele tem um exército poderoso? Sua nação nunca cresceu de forma territorial tanto quanto durante sua gestão. Quem é alguém que vai dizer que o rei está errado? Ele é o monarca. Pois é, quem diz que ele não pode fazer é Deus. Agora, quem é Deus para Davi nesse momento é que me parece que é a grande pergunta. Eu sei quem é Deus para ele quando ele enfrenta leão. Eu sei quem é Deus para ele quando ele enfrenta urso. Eu sei quem é Deus para ele quando ele enfrenta Golias. Eu sei quem é Deus para ele quando ele não mata Saul. Mas eu confesso para você que eu procuro Deus nesse momento e não consigo achar. Nesse momento, a autoridade de Deus sobre Davi, ela perde força. Pastor, esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Pois é, fica o alerta ainda maior. Em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa situação, corremos o risco de viver situações onde o que Deus falou para que façamos, parece que não está certo. Colocamos em xeque o posicionamento, a postura de Deus. Como se a nossa vontade, o nosso desejo sobressaísse sobre Deus. É uma inversão. Davi começa a ter uma autoridade maior sobre aquela situação do que Deus disse a respeito. E aí é que as coisas vão complicar. Ele pega esta mulher
já sabendo que era esposa de Urias, ele não encontrou com ela, não se deitou por acaso, não conheceu ela numa rede social, não sabia nada dela, não. O cara veio e disse, é a filha de Eliã, Batseba, mulher de Urias, o heteu, o seu oficial. Davi falou, vai lá e traz ela para mim, eu vou me deitar com ela, eu vou cometer um adultério. Mas quem é que vai falar com ele? O mensageiro? É o mensageiro dele que vai dizer para ele, acorda, majestade, essa mulher não é para você, você é louco? Não, porque quem está perto dele e vai chamar, não tem autoridade, está num posicionamento que não dá a ele o direito de falar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, você quer andar numa vida o mais próximo da verdade, você quer andar um estilo de vida o mais próximo das coisas certas, permita se aproximar de você gente que pode falar com você verdades, que pode chamar para você e dizer, meu irmão, isso é mentira. Pode chamar você e dizer, olha, você não deveria ter falado isso, você passou do limite. Quando você não tem alguém que pode dizer as verdades que você precisa dizer, você vai ter sérios problemas. É assim que funciona. Quando eu olho para isso aqui, o que vejo? Um cara que se deita, e eu acredito que você conhece bem essa história, mas eu preciso dar uma olhada um pouco atrás. Para eu conseguir entender esse momento, eu precisaria... Põe para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, eu acho que é capítulo 16. Põe para mim aí, verso 1. Isso. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos me tenho provido de um rei. Então disse Samuel ao Senhor, como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel, toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e diz, vim sacrificar, e convidarás Jessé os seus filhos do sacrifício, te farei saber o que há de fazer, uns gemiás ao que eu te disser. Então Samuel fez o que disseram o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram tremendo e disseram, é de paz a tua vinda? Ele disse, é de paz. E o santificou, os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando Eliabe o viu e disse, certamente está perante o seu ungido. E vocês conhecem o texto aí, beleza. Escute para mim aqui agora. Deus fala com Samuel, eu escolhi um camarada para se tornar rei em Israel. Quem ele é? O filho mais novo de Jessé. Quem ele liderou? Ninguém. Qual é a capacidade dele ser alguém num ambiente que ele está inserido? Nenhuma. Ele é parente de Saul? Não. Um é da tribo de Benjamim, outro é da tribo de Judá. Como é que um sistema monárquico, que em sua maioria, em ambiente de paz, passa de pai para filho? Como é que Davi vai virar rei? Quem é que pode tornar isso possível? Quem tem autoridade para fazer. Você está entendendo? Eu não sei se o que você precisa viver parece impossível para você, mas Deus tem autoridade para fazer um impossível na sua vida. Deus disse que esse cara vai ser rei, mas não pode, porque o rei é Saul, e o filho de Saul é Jonatas. E Jonatas vai ser o sucessor do trono, sim ou não? Sim! A menos que tenha alguém com autoridade maior do que a de Saul. E esse alguém quem era? Deus. Deus perguntou a Davi se ele queria? Não. Deus foi lá nas montanhas de Ramá, chamou o profeta e diz, enche o vaso de azeite, porque eu já escolhi o novo rei de Israel. Mas vai lá na casa de Jessé e fica quietinho, que eu vou te dizer quem ele será. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o que ele faz? A sua leitura. Ele olhou, e qual é a cultura que ele está inserido? O primogênito, Eliabe, se apresenta, soldado do exército de Saul, forte, grande, o mais velho, o sucessor da família de Jessé. Ele disse, opa, é esse aqui. Deus falou, Samuel,
Não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aprenda isso hoje. Deus te escolheu sem te avisar. Por quê? Porque escolheu. Ah, pastor, ele não me avisou, nem a mim. Não avisou meu pai, minha mãe, não avisou nada. Que eu ia ser quem sou. Que eu ia fazer o que eu faço. Porque Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de Deus. Ele é soberano. E você sabe o que é mais legal de tudo isso? É que ele foi com a sua cara. Ele gostou da gente. Ah, mas pastor, não tem essa. Ô Samuel, levanta, dá um pulinho lá e vai lá. E sabe o que é mais interessante? Que o Deus que é onipresente manda Samuel ir para a casa de Jessé e Davi não estava em casa. Tudo acontece sem Davi. Cadê o... Passa um, passa outro, passa outro. 7 filhos, Deus disse, não, 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 e não. Samuel ficou confuso e falou, Jessé, tem mais filho não? Não que seja um pouco. Jessé falou, cara, deixa eu te falar, ainda tem o meu garotinho, o meu mais novinho, o Davizinho. Está lá trabalhando, Samuel falou, então não manda chamar esse menino, precisa dar uma olhada nele. Quando entrou Davi, Deus falou assim, esse garoto aí mesmo, Samuel deve ter falado. Esse aí mesmo? Essa aí mesmo? Cara. O mais novo, nunca liderou nada, vai ser rei. Se já está ruim com Saul, imagine com Davi. Sem experiência nenhuma. Deus falou, pega o vaso de azeite, derrama na cabeça do garoto e vai embora e deixa o menino comigo, que quem vai fazer esse garoto virar rei sou eu, não é ele, não é o pai dele, não é a família dele, não é os amigos dele, não é quem concorda e quem deixa de concordar. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não precisa da aprovação das pessoas, por que você vai se preocupar com as críticas dela? Ah, estão me criticando. Que crítica você precisa da aprovação das pessoas? Eu falo isso sempre aqui. Esse dia, abri a internet, estava lá o cara falando, o senhor prega desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Eu confesso para você que eu fiquei com uma raiva muito grande. Mas aí eu escrevi embaixo, mais calmo, se eu sou o anticristo, você deve ser a besta. Aí ele me bloqueou, não quis mais me seguir. Deixa eu falar uma coisa para você, não interessa o que as pessoas estão falando, descubra o mais rápido o que Deus traçou para você e viva. Porque estão falando do meu casamento, porque estão falando do meu filho, porque estão falando da minha empresa, porque estão falando do meu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que vai te amar pelo que você é, e tem gente que não vai te amar exatamente pelo mesmo motivo, pelo que você é. Então você tem que definir se você vai ser quem Deus te chamou, ou se você vai ter que ficar se enquadrando no perfil que agrada os outros. E acabou. Deus falou, é ele, Samuel. É? Vamos lá, garoto, vamos lá. Derramou o azeite e foi embora. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou do Davi. Olha que maneiro. Davi está cheio do Espírito de Deus e vai apacentar a ovelha. Foi reinar não, foi apacentar a ovelha. Cheio de Deus. Enfrentar leão, enfrentar urso. Tocar para os espíritos malignos sair do Saul. Pensa no menino bom. Matou o gigante com as pedrinhas, lembra? Você lembra disso? Tirandeirinha. Matou, pegou aquele cabeção. Entrou no arraial, as mulheres tudo gritando, machão, machão, machão. E ele entrando com aquela cabeça grandona. Extraordinário, sim ou não? Claro que é. Fez tudo isso debaixo da autoridade de Deus. Tirou Saul do trono e colocou Davi. Foi isso que Deus fez. Davi agora é rei. Pronto. Que maravilha. Sabe quem o colocou lá? Aí vem uma dona tomando banho. Fica doido. Caraca, que mulherão, maneiro. Nossa.
Quem é aquela mulher? A mulher do Urias. Ih, mulher do Urias, fecha a janela. Avisa a dona lá, ó. Tomar banho assim, não, poxa. Eu estava aqui vendo ela, o meu soldado está lá. Essa dona puxar a cortina aí, porque isso aqui é a Bíblia, não é a história do homem de ferro. Escute só. Sim ou não? Sim ou não? Ele tem um limite. Quem é a autoridade sobre a vida dele? Quem é que fez esse cara virar rei? Quem é que colocou você onde você está? Quem é que deu a você o que você tem? Então como é que nós não vamos reconhecê-lo no momento de adversidade e qualquer situação que enfrentamos vai tirar a autoridade que Deus tem na minha vida e na sua vida? Aquele que há de vir virá e não tardará. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não se perca no processo, ainda que ele seja doloroso. Sabe qual é o problema? É que as nações vizinhas misturavam monarquia com poder divino. Egípcios, assírios, babilônicos, persas, achavam que o monarca era nada mais, nada menos que a representação de um Deus. Eu não sei se isso entrou na cabeça do Davi. Porque para Israel, Deus sempre deixou muito claro: aqui você só é um rei. O Senhor, o Deus aqui, sou eu e não divido minha glória com ninguém. É assim que funciona. Mas uma mulher tomando... Você está rindo dele? É só você trocar o pecado pelo seu. Ah, olhou para mim como se não tivesse. Tem gente, pastor, nem tenho. Eu vou fingir. Todo mundo tem, meu filho. Por isso que Jesus, quando quiser tacar pedra na mulher, o que Jesus falou? Taca aí. Quem não tem? Quem não tem? Como assim quem não tem? É quem não tem pedra? Não, quem não tem pecado. Pedra você tem. Certo? Olha só. Quando olhamos aqui, o que estamos vendo? Um cara que se perde. Se deita com a mulher do seu oficial. Engravida. Conspira e mata. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está lá. Se perdeu no processo. Lá está ele. Agora... tranquilão, a mulher está grávida, Urias está morto, Davi pega a mulher de Urias e assume. Se você olhar um pouquinho mais de perto, vai ver que de certa forma, ele está tão dissimulado. É isso que precisamos entender. O pecado, o envolvimento, a perda da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Pastor, não concordo. Deus é o Todo-Poderoso e tem toda a autoridade sobre a minha vida. Sim, se eu quiser dar. Se eu não quiser dar autoridade para Deus, eu traio minha esposa amanhã. Se eu não quiser dar autoridade para Deus, eu posso ir no caixa da igreja e pegar todo o dinheiro. Se eu quiser, eu tenho poder para isso. Jesus só tem poder para salvar quem quer ser salvo. Essa é a grande verdade. O homem tem o direito de não querer. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele fez e poderia fazer diferente, mas optou por fazer desse jeito. O que nós estamos olhando aqui é para um cara totalmente perdido e cego. Cego. Abre para mim, capítulo 12. Verso preste atenção, capítulo 2, eu preciso te mostrar isso aqui. Verso 7, olha o que Deus está falando. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais acrescentaria tais e tais coisas. Verso 9. Porque pois desprezastes
a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos a Urias o Heteu, feriste a espada, a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Preste atenção. Depois de tudo pronto, a autoridade de Deus chega para Davi. Natã diz, escuta aqui, meu irmão, a casa caiu, Deus mandou te dizer que foi ele que te ungiu rei, te livrou das mãos de Saul, te deu as mulheres de Saul, te deu a casa de Judá, e se isso tudo que você tem é pouco, era falar com ele que ele te daria mais. Mas qual é o problema de Davi? Ele teve uma ascensão tão grande que achava que não estava precisando mais de Deus, que era capaz de resolver e de decidir o que era certo e o que era errado. Sabe qual é o difícil de fazermos isso? É a analogia dessa história com a nossa história, do que assistimos, do que lemos, com quem andamos, o que bebemos, qual é a nossa postura. É muito fácil entender a história do Davi se deitando com Batseba. O difícil é entender a minha história se deitando com uma série que não se encaixa nos padrões de Deus, com um estilo de vida que está fora. Por quê? Porque é fácil eu olhar o erro de Davi, mas é difícil eu olhar o meu. O que Deus está dizendo para esse cara é o que está falando para mim e para você. Eu sou capaz de suprir todas as suas necessidades aqui comigo. Por que viver longe de mim? Por que se afastar? Por que manter um relacionamento com o mal? Natã agora está dizendo para Davi, cara, em outras palavras, você não era ninguém. E preste atenção, o cara que fez você, perdão a expressão cara, o Deus que fez você virar alguém, é poderoso para fazer você se tornar ninguém. É só ele querer, acabou. É isso. Davi está olhando agora e conseguindo enxergar algo que ele não sabia. Note que Natã disse tudinho. Eu sei o que você fez com Urias, que você pegou a mulher dele e se deitou, que ela engravidou, e eu sei de tudo. Agora você me pergunta, pastor, se eu me equivoquei na autoridade, se eu me perdi no processo, como é que as coisas vão terminar nessa história? É fácil? Depende da decisão do pecador. E eu vou te mostrar aqui a do Davi. Poderia te mostrar outra. Verso 9. Ou 10, perdão. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Agora, Davi, nunca mais a espada se aparta da tua casa. Porquanto desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Verso 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Em outras palavras, me permita falar de uma forma chula, mas clara, você botou um chifre no Urias escondido, e tu vai ser um chifrudo, reconhecido em todo o território de Israel. E pior, quem se deitou com a mulher de Urias foi um estranho, mas você vai ter um da tua família deitado com a tua. Essa é a sentença. Preste atenção, vamos embora. Porque o que fizeste em oculto, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Verso 3, então disse Davi a Natã. O que Davi disse a Natã? O que Davi disse para Natã? Pequei contra o? O que Davi disse a Natã? Põe para mim Salmo 51. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era aos teus olhos mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Presta atenção, porque esse salmo foi escrito por Davi, logo depois da repreensão de Natã. Note o discurso desse cara: pequei, contra ti apenas pequei, os meus pecados, certo? E Davi está expondo toda a escuridão, todas as trevas, tudo aquilo que fez com que ele perdesse a visão da autoridade de Deus sobre a sua vida. Volta lá para mim, capítulo 12, nós estávamos no verso, já estou terminando já. Estava em qual verso? 13. Então vamos lá. Bota o seguinte. Não, esse aqui, não, é o 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o... E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu... Não. Preste atenção. Davi começa uma história bem... Deus é a autoridade da sua vida. O Espírito Santo está lá, tocando para Saul, expulsando o demônio, encarando leões, ursos, matando o gigante, poupando a vida de Saul, poupando a vida de Simei, no começo, que é apedrejá-lo, e toda aquela estrutura, e a vida desse cara está guiada por Deus, e Deus está à frente, e ele vai vencendo, vai progredindo, cresceu, essa história, né, se repete com Urias, ou Uzias, né, o rei que resolve oferecer sacrifício. Mas olhe bem, quando chega nesse ápice, ele se envolve com Batseba, faz esse ambiente todo de desvio, a autoridade de Deus deixa o lugar de sua vida e Deus vai lá como um GPS para corrigir a rota. Todas as vezes que eu e você erramos, normalmente me parece que a estrutura gira e Deus está buscando uma maneira de colocar eu e você de volta nos trilhos para vivermos segundo o que Ele deseja. Mas, nesse momento, quando Davi vai ouvir Natã, Natã diz o seguinte: olha, a espada nunca vai apartar da sua casa. O que você fez em oculto vai ser feito de forma explícita. Entendeu, Davi? Mas você não vai morrer porque Deus te perdoou. Ele deveria morrer. Certo? É a lei. Não matarás. Ele devia ser morto. Mas ele não é. A vida dele é poupada. Mas deixa eu te explicar. O pecado dele foi perdoado, sim ou não? Sim ou não? Mas o efeito, não. Qual é o grande problema do erro? E por isso eu quero terminar aqui expondo isso para vocês. O problema do erro é que o erro pode ser perdoado. Mas o efeito do erro, ele continua a ser cumprido. Deixa eu te falar. O filho de Batseba com Davi morreu. Deixa eu te falar. Amnon, filho de Davi, estuprou Tamar, filha dele. Incesto. O irmão estuprou a irmã. Absalão, revoltado com Amnon, matou Amnon. Os dois filhos de Davi. Ele está vivo. Quando o menino morre, ele sabe que o menino morreu por causa também de sua culpa. Quando Tamar é estuprada por Amnon, Davi sabe que aquilo tem a ver com sua postura. Quando Absalão mata Amnon na covardia, Davi está colhendo o que plantou. Quando Absalão mata quando Salomão mata Adonias preso na ponta do altar, é mais um irmão ou mais um filho de Davi. Mas quando Absalão
monta no meio do arraial uma tenda para se deitar com as mulheres de seu pai, a vergonha de Davi é exposta para todo Israel. Pastor, o que é isso? Isso, querido, é o resultado das coisas erradas que você e eu fazemos. Não erreis, amados, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que você fizer pode ser perdoado. O efeito, não. Por que hoje tem muita gente na igreja em busca de se livrar do efeito de algo que fez e não consegue, e faliu, e lutando, porque efeito, tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Fez algo de errado, monte seu celeiro, monte sua estrutura, e seja, você foi homem demais, e homem aqui eu estou generalizando, né? Falando da humanidade. Se você foi homem para fazer, seja homem para colher. É assim que funciona. Porque me parece que as pessoas querem reconhecer a autoridade de Deus no que diz respeito a beneficiar somente, né, aquilo que lhe trará vantagem. Não. Você fez? Fez. Ah, pastor, Deus me perdoa de eu ter engravidado na adolescência, e Deus me perdoa de que eu não, sabe, não me casei, um menino me engravidou, eu sou adolescente, e ele... Claro que Deus perdoa. Arrependimento te coloca no céu. Agora, essa criança vai te perdoar não. Ela vai querer mamar, vai querer a sua atenção, vai querer brinquedo, ela vai querer isso, ela vai querer aquilo, ela vai querer... Aí você quer deixar com a sua mãe, quer deixar com a sua avó, quer deixar com não sei o quê. Então, antes de fazer, dá uma olhada no que Deus tem falado. Porque está assim de gente, sofrendo consequências. São sabotadores de seu próprio futuro. Davi reconheceu sim, confessou, Deus perdoou, não morreu, recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. É verdade, mas dá uma história no que esse cara, dá uma olhada na história da dor que esse cara sofreu por causa daquilo que fez. Por quê? Porque em algum momento da caminhada furou essa autoridade. Deus é perfeito. Não pense que você tem ideia melhor do que Ele. Ele falou para não fazer, não faça. Ele falou para não ir, não vá. Ele é o Todo-Poderoso. E se fizer, faça. Mas não chore depois, porque vai ter que colher. Você pode ficar de pé? Fala para quem está do seu lado assim: minha colheita é tranquila. Fala para quem está do seu lado: quer trocar comigo? Tem gente que olhou e fez assim, ó. Não. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Me ajude aqui. Feche seus olhos. Só fazer uma pergunta para você, nós já estamos acabando. Estamos em cima da hora, na quarta-feira eu prego. Vamos lá. Quem sabe nessa noite, você veio aqui interessado em começar uma caminhada aqui conosco, com Jesus, a voltar para os caminhos do Senhor, a recebê-lo pela primeira vez. Talvez hoje você esteja num ambiente de colheita, e ela não seja das melhores, mas Ele é misericordioso, Ele te dá força para colher, para prosseguir. Mas seja forte, não para sofrer, para se acusar,
para achar que não tem possibilidade de vitória para você. Mas para dizer, não, eu errei, eu vou colher tudo que plantei, vou. Em nome de Jesus. Mas Ele quer te dar mais uma chance. E com muito respeito, porque quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer recebê-lo pela primeira vez, não é fácil para ninguém, mas é possível. Está na hora de deixar Ele corrigir sua rota. Se você deseja, levante sua mão. Eu quero orar por você. Se hoje tem alguém que quer voltar para Jesus ou recebê-lo, levante bem alto assim para eu orar por você. Aqui tem uma pessoa, ali tem outra. Tem mais alguém? Aqui tem outra. Isso. Aí também tem? Isso. Aqui, ali. Faz o seguinte, deixa eu orar por você aqui na frente. Sai do seu lugar e fica aqui. Só mantenha uma distânciazinha. Ninguém quer te expor. Só vem aqui. Isso. Isso. Glória a Deus. Isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Cadê? Vem pra cá. Tinha mais alguém lá atrás.